já vamos iniciar agora o nosso terceiro tópico da disciplina. Essa disciplina, ela é uma disciplina que ela, como eu disse lá no primeiro momento, né? É uma disciplina que foi montada para tratar de assuntos, né, que não somavam a carga horária para uma disciplina isolada, não é isso? Que foi a questão da implantação, os assuntos de condução que não são tratados em disciplinas, no caso aí, patologia, irrigação, afetividade, né, a entomologia, e nós tratamos aí com questões de sombreamento, cultivo interlíneo, né, e o terceiro tópico, que é o tópico que nós vamos discutir, a questão das podas, né. E esse terceiro tópico que nós iniciamos hoje, ele é um tópico que eu considero ele da mesma forma que os anteriores, né, que a gente vem conversando com relação ao posicionamento, né, a como enxergar, né, a como visualizar, a como nós vamos nos posicionar diante do assunto, tanto da implantação quanto da condução, que a gente conversou em condução, a poda também vem por esse mesmo pensamento. Qual é a filosofia que nós vamos adotar hoje com relação à poda? Será que é um simples entendimento de que a poda ela é para ser aplicada em uma planta depauperada? Nós vamos esperar a lavoura estragar para poder podar? Será que a poda ela é recomendada apenas em casos de plantas que passaram por estresse? Como, né, porque é dessa concepção que vem a poda, não é isso? Poda em lavoura de café, ela foi criada nessa concepção, né, ela veio dessa concepção de resgatar a planta de um estresse. Será que ainda nós vamos tratar a poda apenas com esse viés, apenas com esse pensamento? Ou a gente já pode ter um a mais, um pensamento a mais acerca dessa estratégia de manejo? E é com esse pensamento que a gente inicia esse terceiro tópico, né? Eu vou projetar aqui o slide só para explicar um pouco como que vai funcionar a plataforma. Eu vou disponibilizar da mesma forma os slides, vou disponibilizar as aulas e vou disponibilizar dessa vez alguns materiais complementares, alguns artigos, algumas reportagens. Tem uma revista do Brocafé que foi exclusivamente feita para tratar de podas. Vai ser mais ou menos uns 10 artigos complementares lá. Não necessariamente nós vamos abordar todos, mas eles estarão ali para consulta de vocês, se vocês quiserem baixar. Então vai ser uma água com bastante informação, né? Então o objetivo dessa nossa conversa não é só o ato de podar, né? Não vai ser só sobre o ato de podar, vai ser sobre o manejo dessa poda, né? Com dois objetivos principais, vamos dizer assim. O objetivo do aumento da produtividade e o objetivo da diminuição da bienalidade. E aí a gente pensa, como que a poda vai aumentar a produtividade e como que a poda vai diminuir a bienalidade? Então, para poder a gente refletir sobre esse subtítulo desse tópico nosso, é preciso a gente fazer um resgate dessas questões de morfologia, de fisiologia do crescimento. É preciso nós irmos lá naquela disciplina da professora Ana Lígia,
A professora Ana Lígia falou para você sobre morfologia e biologia do cafeiro, não foi? Foi sim. Então, é extremamente importante que façamos esse resgate de algumas coisas daquela disciplina. Porque esse conhecimento ele vai ser extremamente importante para nós. O entendimento da dominância vital, o entendimento do caminho da gema seriada do ramo plebiotrópico, o entendimento das questões relacionadas ao vigor. Por exemplo, se a gema seriada do ramo ortotrópico, que originou o plebiotrópico primário, né? Aquela gema seriada, perdão, aquela gema cabeça de série do ramo ortotrópico, que originou o ramo plebiotrópico. Esse ramo plebiotrópico primário morreu, seja por uma doença, seja por uma força física, vamos ali, um esforço de tensionou na colheita, quebrou. Daquele ponto de quebra do ramo plebiotrópico primário no ortotrópico, não sai outro ramo plebiotrópico. Ou seja, ali a planta vai ficar com uma falha de ramo de produção. O máximo que pode acontecer é daquele nó sair um outro ramo ortotrópico. O produtor chama ele de broto ladrão, ou de ramo ladrão. E esse tipo de situação, isso pode induzir a caminhos, a decisões diferentes quando a gente pensa em manejo de parte aérea, quando a gente pensa em qual tipo de poda nós vamos adotar, qual ciclo de poda nós vamos adotar. Ou se realmente é vantajoso ou não podar. Ou é mais interessante, em termos de longevidade da lavoura, arrancar aquilo ali e começar de novo. Então, são circunstâncias que nós temos que fazer uma avaliação realmente lá na morfologia, lá na fisiologia, lá naqueles conhecimentos, para que a gente possa avançar nesse assunto. Que muita gente acha que é simples, mas realmente ele é bastante complexo e exige uma base de conhecimentos bem aprofundada. Quando a gente pensa o seguinte, eu vou trabalhar com uma lavoura adensada, nós conversamos sobre isso, lá naquela aula de bienalidade. Lembra disso? Quando nós falamos sobre o efeito do adensamento na capacidade produtiva por planta. Você se lembra disso? Nós fizemos aqueles gráficos lá. E eu falei para vocês o seguinte, falei, olha, quando nós adensamos, nós levamos a planta a uma competição, planta a planta. Quando nós adensamos uma lavoura de café, nós diminuímos o espaço disponível do cafeeiro e a gente faz a exposição, a gente promove a competição do cafeeiro planta a planta. E eu acho que foi o Hamilton, eu não sei se foi o Hamilton que falou na apresentação dele, nas considerações do trabalho, falou das questões do adensamento. Foi sim, a respeito do adensamento. Aquilo ali é perceptível na prática. O adensamento, ele traz uma vantagem muito interessante em aumento de produtividade quando nós tratamos por área, mesmo que o adensamento induza a uma diminuição da capacidade produtiva por planta. A planta produz menos, mas o aumento do número de plantas por hectare leva ao aumento da produtividade. Nós estamos falando em aumento de produtividade por área. Bom, se nós temos uma situação de menor demanda de dreno primário,
Nós temos a planta, a gente consegue, a gente permite, possibilita que o cafeeiro consiga equilibrar essas relações de crescimento e produção. Equilibrando relações de crescimento e produção, ele cresce e produz, ou seja, diminui bienalidade. Então vamos lá. Se ele diminui bienalidade com o adensamento, essa segunda parte aqui da frase, ficou claro, né? Diminuição de bienalidade. Manejo da poda no cafeeiro como estratégia de aumento de produtividade e diminuição de bienalidade, atrelado a práticas de alto nível tecnológico, como o adensamento, como o preparo de solo em profundidade, como altas doses de fósforo, como, por exemplo, o uso de cultivares melhoradas geneticamente para porte, para maturação, para capacidade de rebrota pós-poda, para resistência à ferrugem. Ou seja, todo esse pacote que a poda, que o manejo da poda faz parte, ele vai levar ao aumento da produtividade e diminuição da bienalidade. Compreenderam o porquê desse subtítulo? A poda, ela é uma estratégia extremamente importante, porque quando nós temos o cafeeiro que cresce e produz, que sofre menos para produzir menos por planta, depaupera menos por isso. Consequentemente, depauperando menos, ele sofre menos, enfolha mais. Então, ele tem uma taxa de crescimento mais estável, um enfolhamento mais estável, um vigor maior, uma produtividade estável e maior, uma bienalidade menor, mas é uma lavoura adensada. Para que essa lavoura seja mantida em alta capacidade produtiva, aí nós entramos com a poda. A poda é uma estratégia extremamente importante, necessária, e eu ainda digo com bastante tranquilidade. Ela é uma estratégia obrigatória em lavouras cafeeiras de alto nível tecnológico, para se manter altas produtividades e se diminuir a bienalidade. Isso ficou claro para vocês? Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, gente, quando a gente começa a falar sobre poda, né, voltando lá à questão da morfologia, voltando lá à questão da fisiologia, é muito importante que estejam claros os conceitos, né, de relação crescimento e produção, de dominância apical, gema cabeça de série, gema seriada. Isso tudo é muito importante. Por quê? Realizar poda. Pois não, pode falar. Quando o senhor fala assim, diminuição da bienalidade, o senhor quer dizer que ele vai produzir todos os anos mais ou menos igual, ou um ano sim, um ano não? Não. A diminuição da bienalidade significa uma estabilidade maior da safra. E isso, Marcos, é decorrente do maior equilíbrio entre a taxa de crescimento e a capacidade produtiva. Entende? Entendo, mas o que acontece na maioria dos casos, na minha região aqui, é que quando efetua uma poda, no outro ano não se colhe nada, para depois colher muito. Então, ele não diminui a bienalidade, ele atenua ela. Então, vai depender do sistema de manejo.
Quando nós estamos falando em um sistema adensado, 5.000, 5.500 plantas por hectare, depois de 8 a 10 safras, que a lavoura já está começando a entrar em depauperamento por autossombreamento. É extremamente importante fazer a poda para que o cafeeiro tenha um novo estímulo ao crescimento do ramo plagiotrópico. Porque o que acontece? O cafeeiro é uma planta que produz no ramo que cresceu no ano anterior. Ou seja, quanto mais ele cresce, mais ele vai produzir. Se o cafeeiro tiver alguma dificuldade de crescimento, ele diminui a capacidade de produção. Isso já ficou claro para vocês. Se todos os anos ele tem potencial de crescimento, sequencialmente, ano após ano, ele tem capacidade produtiva. Isso aí nós chamamos de vigor de crescimento. Em que momento o cafeeiro se encontra com maior vigor de crescimento? Quando a planta está nova ou quando ela está velha? Nova. Passamos a planta a ser nova o tempo todo. Como que nós fazemos a planta ser nova o tempo todo? Podando. Exatamente. Essa é a reflexão. Nós não vamos ficar com a planta de café 15 anos, 18, 20 anos em nível de crescimento. A ideia é nós termos uma lavoura que dure 40, 50 anos, mas com períodos de produção de 8 safras, no máximo 10 safras. E aí faz a conta. Uma situação dessa é uma situação ideal. Agora, tem pessoas que levam isso ao extremo, que fazem sistema de safra zero. Aí, na realidade, eles não vão diminuir a bienalidade. Eles vão fazer bienalidade 100%. Num ano produz tudo, no outro ano produz zero. Mas isso tudo é uma questão de manejo. É uma filosofia de manejo. Agora clareou aqui, porque Entendeu? aí é o sistema da safra zero, é o manejo. Ué. E o manejo de deixar aí 8 anos, 10 anos, e depois renovar de novo é outro manejo. Aí é onde entra a diminuição da bienalidade. Exatamente. Por quê? A diminuição da bienalidade, porque o ramo vai ter um potencial de crescimento. Existe uma questão muito interessante no cafeiro, que é a seguinte: eu vou falar isso aí numa foto, lá na frente. Não vai ser na aula de hoje, não vai dar tempo. Quanto mais o cafeiro cresce o ramo plagiotrópico no ano, menos ele cresce nos anos seguintes. O que significa isso? Quando a lavoura é nova, ela cresce 18 pares de folhas, 16 pares de folhas. E à medida que os anos vão passando, o crescimento ele vai diminuindo. À medida que a planta vai ficando muito grande, ramo plagiotrópico muito comprido, ele não vai crescer mais 18, 16, 14 pares de folhas. Vai crescer 6, 5, 8 no máximo. E sabe por que isso acontece? Alguém sabe por que isso acontece? Porque o cafeiro já vai estar produzindo por fruto? Não. Porque a planta tem uma estrutura tão grande dela mesma para manter viva que sobra pouca energia para poder o meristema apical comer. Sobra pouca energia para crescimento do meristema apical. Por quê? Porque o ramo plagiotrópico ele já está tão comprido e aquilo ali precisa ser nutrido. Consome energia manter aquele ramo
plagiotrópico, 1,5 m de ramo plagiotrópico que não produz, para produzir uma pontinha desse tamanho. Aquele ramo plagiotrópico comprido, que só está produzindo a pontinha, todo aquele ramo que está para trás, aquilo ali precisa comer, ué. Precisa de água, precisa de nutrientes. Aquilo ali é tecido vivo. A planta gasta energia com esse esqueleto, entre aspas, né? Com esse esqueleto dela. Então sobra menos energia, menos fotossimilado para direcionamento ao crescimento do sistema apical. Ou seja, quanto mais ela crescer, menos ela vai crescer. Os anos seguintes. Então, quando nós podamos, respondendo a pergunta do Marcos, quando nós podamos, nós aumentamos o vigor, a capacidade de crescimento, nós rejuvenescemos o ramo. E isso é sinônimo de diminuição de mineralidade. Então, nós temos crescimento vigoroso, ano após ano. Nós temos crescimento vigoroso e, consequentemente, produtividade elevada, ano após ano. Aumento de produtividade, diminuição de bienalidade. Ou seja, esse subtítulo existe embutido nessas poucas palavras uma informação fisiológica muito, muito aprofundada. E que é necessário que vocês tenham isso muito fresco na memória. Tenham isso na ponta da língua. Para que a gente possa discutir realmente a poda não apenas como uma estratégia de resgatar a planta do buraco. Numa visão de 60 anos, uma visão de 50 anos de poda. Como a poda era vista na década de 70. A poda era vista na década de 70 como uma estratégia de resgate de plantas depauperadas por geada ou por produtividade, produções muito altas por planta, porque era feito plantio de cova. Passamento 3x2, 3x2,5, 3,5x2,5. Quando a mentalidade das pessoas, dos produtores, era que cada cova deveria produzir um balar de café, uma medida. Agora vocês imaginem, uma cova de café tinha que render uma medida de café. 60 litros por cova. Se não rendesse isso, não estava bom. E hoje, o que nós estamos falando? O que eu estou falando para vocês? Eu estou falando para vocês que nós estamos trabalhando com uma estratégia de diminuição de produção por planta. E vem lá do tópico de plantação, para que as plantas produzam 8 litros? 8 litros de café por planta? Então vamos pensar no espaçamento aqui. Coisa boba. Aqui, ó. Espaçamento que eu gosto. 3,20 por 0,7. 4.464 plantas. Vezes 8 litros. Dividido por 420. 80 sacos por hectare. Um espaçamento de 3,20 por 0,7, com as plantas produzindo 8 litros de café por planta, nós estamos falando de 80 sacas por hectare. Então são situações que merecem a nossa atenção. E tem muita gente que não acredita nisso. Fala, não está falando mentira. Então, a proposta que eu tenho para vocês, para nós conversarmos sobre poda, é essa.
É essa a reflexão. Tá certo? Alguém quer falar alguma coisa? Bom, esse tópico, ele vai passar por esses 7 itens aí. Alguns mais rapidamente, alguns nós vamos só discutir, né? Alguns nós vamos enriquecer com alguns textos, alguns artigos, né? São esses 7 itens aí. Objetivos da poda, as tomadas de decisão, os fatores que induzem. Tem um aqui que eu gosto demais de discutir. Esse um aqui eu gosto demais, e esse 4 aqui eu gosto demais. O 1, o 4 e o 6, para mim, são fantásticos. Ficaria conversando sobre isso aí um bom tempo. Tá? Falar sobre os tipos, as podas programadas, o manejo diferenciado que pode ser feito com as podas, né? E o manejo pós-poda. Né? E aí nós encerramos o nosso módulo. Bom, então nós já vamos iniciar o tópico 1. O tópico 1 fala do objetivo da poda. E aí, esse é o objetivo da poda que todo mundo já aceita. Falar em poda para qualquer pessoa e falar que é uma poda de correção, é tudo certo. Chegar para o doutor e falar assim, olha, meu amigo, sua lavoura sofreu danos de geada. Vamos podar? Ele fala assim, pode podar. Ou chegar para o produtor e falar assim, olha, produtor, o seu café produziu demais. Aí essa alta produtividade, essa alta produção depauperou a planta, enfraqueceu a planta. Olha lá como é que a planta está. Folha miúda, ramo seco. Não é isso? Folha amarela, cheia de deficiência. Não cresceu nada. Vamos aproveitar que essa planta não cresceu, vamos fazer uma poda nela. E o ano que vem ela já não vai produzir, se produzir vai ser muito pouco. Não vai pagar nem para colher vai valer a pena. Não é assim a conversa? Nem para colher vai valer a pena, não vai pagar nem a colheita. E se você não colher, vai encher de broca. Vamos podar essa lavoura aí. Quer dizer, uma lavoura depauperada. Com morte de ramos. Ou uma lavoura que passou por dificuldades com frio ou até mesmo ocorrência de geada. Ou seja, plantas que passaram por situações de estresse. Né? Plantas que precisam de ação, plantas que precisam de intervenção, porque precisam ser recuperadas de algum dano. Então, a poda nisso, para esse tipo de causa, é muito tranquilo. E você não precisa nem a gente falar, o doutor fala. Tem hora que a gente vai na propriedade, o doutor fala assim, eu acho que eu vou ter que podar aquela lavoura. Você pode me falar que tipo de poda, que poda que eu faço? Que poda que eu faço? Que poda que faz ali? Ele já sabe que vai ter que podar. Às vezes ele chama a gente lá para poder ajudar ele a pensar em que tipo de poda ele tem que fazer. Mas a decisão de podar ele já tomou. Porque a planta já está visivelmente depauperada. E uma outra questão interessante é quando vai pegar uma lavoura que não está, quando vai assim, ajeitar uma lavoura, né? O negócio de ajeitar a lavoura é o caos, né? Mas existem situações, né, de ajeito. Ajeitar uma lavoura para poder fazer a mecanização, né? Aí fazer decote, diminuir a altura da lavoura, para ficar quebrando o ramo e embuchando a colhedora, tirar algumas plantas. Aí acontece para poder melhorar virador de lavoura. Isso aí acontece.
Mas para isso, não precisa o produtor ser convencido. Né? Vocês sentem alguma dificuldade de o produtor aceitar a poda nessa situação? Alguém já viu algum produtor falar assim: eu não quero podar minha lavoura, mesmo a lavoura dele está num bagaço? Assim, não, não quero podar, não. A lavoura sofreu uma geadona, a lavoura está pretinha. Amanheceu lá, a lavoura começou a escurecer, a lavoura marronzou tudo ali, porque eu faço, não quero podar, não. Isso daí, Zé, interrompendo o senhor, ó, pra você ver, o senhor acabou de falar de ar ali. Meu pai tem uma lavoura ali que pegou janela, mas pegou o que eu falar pro senhor. Já, o ponteiro dela acabou. Ah, Aí o ponteiro acabou, passou uns tempos assim, deu muita flor. Falei, pai, vamos fazer o escretamento aí, fazer alguma porra pra nós renovar. Não, larga a mão de ser bobo. Deu flor aí, você vai ver que os café carregar. Falei, não dá. Ele falou, não, fica pra você ver então. Aí esse ano agora a gente teve que podar ela por causa que não deu nada. Só deu flor, mas caiu tudo. é tudo. É tudo. Então são situações desse tipo. Isso aí não é necessário muito esforço para o produtor entender que tem que podar. Porque a planta mostra que está enfraquecida. Ou seja, o produtor já tem em mente que pode podar. Olha, já melhorou muito, porque antigamente que eu digo, há uns 20 anos atrás, 30 anos atrás, quando eu estudava, quando eu estava no curso de agronomia, o produtor, a maior parte, ou assim, uma grande parte dos cafeicultores só enxergava a receita, só a poda drástica. Não acreditava no esqueletamento. Hoje, pelo menos, a aceitação do esqueletamento já está maior. Mas o ato de podar, a decisão de podar já é uma decisão fácil. Não estamos falando de tipo de poda, mas a decisão, a aceitação da poda, ela já é é fácil quando a planta está depauperada. Não é isso? Mas veja só uma situação. Vamos pensar agora em termos fisiológicos. Eu falei para vocês em questões morfológicas. Folha pequena, seca de ramos, folhas amareladas. A planta dando sinal de que está depauperada. Geada, folha amarronzada. Eu falei em questões visuais, morfologia. Forma, né? Vamos falar em questões fisiológicas. Uma planta que produziu muito, que depauperou, enfraqueceu. Uma planta dessa, quando ela está nesse ponto de depauperamento, vocês acham que se ela for podada, a recuperação dela vai ser rápida ou vai ser lenta? Lenta. Vai ser lenta. Vocês acham que a brotação dela vai ser fraca ou vai ser vigorosa? Fraca. Exatamente. Ó. Agora, vamos pensar. Uma planta estressada, seja estressada porque geou, porque apanhou de vento frio, porque a ferrugem desfolhou, porque produziu demais e sofreu um dreno primário muito intenso. Nós sabemos que o cafeeiro não é uma planta que tem um mecanismo de reserva como outras plantas tuberosas, por exemplo. Mas o cafeeiro consegue reservar alguma taxa de carboidratos em pequena quantidade, mesmo ela sendo uma planta lenhosa. E vocês vão ter acesso a trabalhos que falam sobre isso.
sobre capacidade de reserva ou capacidade de recuperação pós-poda de plantas em diferentes estágios de vigor. Tá? É um trabalho muito interessante que vocês vão ler. Observe. Tese de mestrado dele. Um artigo que sai da tese de mestrado dele. Uma planta que está num estado desse de enfraquecimento, quando ela recebe uma intervenção com poda, a capacidade dela de sair dessa situação, ela é muito pequena. A planta sofre. Por quê? Porque ela já está vindo do sofrimento. Ela já está vindo desse processo de agonia. Seja pela safra, seja pelo frio, seja pela doença. E, além disso, ela passa por um dano severo, um corte, seja um decorte, seja um esqueletamento, seja uma receita, não importa. Então, acontece ali uma bagunça fisiológica de uma ordem importante. E se a planta não tem energia, se ela não tem reservas, se ela está enfraquecida, a brotação tende a ser fraca. E esse é o comportamento que nós observamos na maior parte das lavouras que são podadas quando estão depauperadas. Quanto maior o nível de depauperamento, mais desuniforme é a capacidade de rebrota. Zé, Pois não, pode falar, Léo. só compartilhando a situação, aqui perto de casa teve um rapaz que ano passado, a lavoura dele produziu muito, e ele, vamos dizer assim, foi deixando, foi crescendo, veio colher, até ele não mora muito perto daqui, então ele foi colher as lavouras perto da casa dele, e aqui foi colhido a final de julho, mais ou menos. Já estava até bem seco no pé. A hora que ponhou o café, sobrou, vamos dizer assim, basicamente o esqueleto do café. Folha quase não via mais. Ele veio e fez esqueletamento. Esse ano, vamos dizer assim, agora, a poucos pés voltaram, vamos dizer assim, conseguiram brotar mais ou menos, muitos morreram mesmo, vamos dizer assim, ficou bem feia a lavoura. E é essa situação, obrigado pelo exemplo, porque isso é o que nós mais observamos. E colegas da classe. A planta, ela perde o galeio. E aí, uma questão muito importante. Quanto maior o nível de estresse, quanto maior o estágio de depauperamento, quanto mais estragada a planta estiver pela intempérie, pelo dano que ela sofreu, mais severa deverá ser a poda. Isso é claro para vocês? Essa é uma pergunta. Quanto mais depauperada estiver a planta, mais a planta deverá ser cortada para se recuperar. E aí tem uma consequência disso. Quanto maior for a intensidade da poda, e eu vou falar para vocês dos tipos diferentes de poda, quanto maior for a intensidade da poda, maior será o tempo necessário da poda até o início da produção. Uma coisa é fazermos um desponte. Outra coisa é fazermos o esqueletamento em tempo. Outra coisa é fazermos uma receta. Então é muito importante entender que nós queremos que a planta esteja sempre em produção. Quanto menos nós cortarmos, quanto menos nós entrarmos em intervenção severa, quanto menos nós agredirmos aquela planta, sendo é necessário. Porque é uma planta que tem que ser podada por conta do vigor de crescimento. Mas que a gente corte menos. Mais vezes.
para que ele tenha potencial de crescimento mantido e não tenha um tempo muito longo de retorno a essa produção. Ou seja, nós não podemos deixar a planta chegar no fundo do poço para fazer uma poda drástica e ela ficar 2 anos, 3 anos sem produzir. Isso não. Isso inviabiliza uma propriedade dependendo do tamanho da propriedade. E aí, continuando a questão dos objetivos da poda, vem esse segundo tipo esse segundo objetivo aqui, né? É o objetivo não mais da correção, mas o objetivo da manutenção. A manutenção da capacidade produtiva do talhão, a manutenção do crescimento dos ramos. Como assim, Zé Marcos? Você está falando em manter os ramos produtivos podando? Sim. Poda um ano e manter eles produzindo por 8. Um exemplo. Diminuindo a bienalidade das safras. Diminuindo essa diferença. Porque quando nós podamos, nós estimulamos o ramo a crescer. Nós aumentamos o tônus de crescimento. E uma das estratégias é a realização dessas podas programadas. Isso tudo está dentro desse tipo de poda por manutenção, podas de manutenção, e não podas de correção. Veja, poda de correção, planta estressada. Poda de manutenção, planta vigorosa. E aí que está o desafio. Eu repito, falar em poda de correção é muito fácil. Todo produtor poda uma planta que está fraca. Agora, a poda de manutenção é o contrário da poda de correção. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos fazer uma analogia aqui. Vamos imaginar que nós vamos fazer uma viagem de carro de 1.000 quilômetros. Para ir, 1.000 quilômetros para voltar. Total de 2.000 quilômetros. E esse carro, ele precisa fazer uma revisão na suspensão e troca de pneus. Só que, situação 1, o dono do carro decide fazer a viagem sem fazer a revisão dos pneus, revisão da suspensão e troca dos pneus. No meio do caminho, acontece um problema, ele roda na curva e sofre um acidente porque a suspensão estava com o amortecedor ruim e o pneu estava careca. E ele capota o carro. Aí ele gasta com guincho, ele gasta com funilaria, ele gasta com suspensão e ele gasta com pneu. Tá certo? Arrumou o carro, não arrumou? Vamos pensar na outra situação. Vai fazer essa mesma viagem de 1.000 quilômetros para ir e 1.000 quilômetros para voltar. Só que antes da viagem, esse mesmo dono do carro pensa assim: a viagem é longa. O pneu está quase na hora de trocar. Eu não vou usar esse pneu até no osso, não. Eu não vou correr esse risco. Vai ver que no meio do caminho tem uma curva ali ruim que eu posso escorregar e capotar o carro. Eu vou trocar o pneu e fazer a revisão antes da viagem. Aí ele vai, antes da viagem, troca os pneus e faz a revisão da manutenção. Aí tem gente que pensa assim: pô, mas existia um bolinho de pneu que podia ainda gastar, né? Podia usar esse golinho de pneu que faltava, 1 milímetro de pneu que faltava. Tem gente que ainda quer usar esse golinho de pneu, né? Mas esse rapaz, ele trabalhou de maneira preventiva. Ele resolveu colocar os pneus novos, fazer a manutenção antes da viagem. E ele fez a viagem segura. Foi e voltou. Uma coisa
é tirar o carro do buraco, pódio de correção. Outra coisa é fazer a viagem com segurança, pódio de manutenção. Vamos detalhar um pouco mais a pódio de manutenção. Podar o cafeeiro antes de ele perder o seu tônus de crescimento. Fazer a poda de manutenção significa podar o cafeeiro antes de ele depauperar por completo. Para que isso? Para que a planta tenha energia suficiente para rebrota, para que a planta tenha condição de rebrotar de maneira uniforme e vigorosa, para que a planta tenha energia para se manter enquanto ela não tiver área fotossintética para fazer fotossíntese, área foliar para fazer fotossíntese. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês: o que poda em cima morre de raiz embaixo. Uma planta depauperada com morte de raízes, acontece o que o Léo falou para nós. Então, esse exemplozinho que eu dei para vocês do carro, ele é real. Para que nós vamos tirar o carro do buraco? Para que nós vamos fazer uma poda drástica de um cafeeiro depauperado? Antes de a planta cair no buraco, antes de a planta depauperar por completo, nós fazemos a poda. Vantagens: a poda vai ser menos drástica, a poda será menos intensa, a brotação tende a ser mais rápida e vigorosa e uniforme. Se a poda é menos drástica, o retorno à produção tende a ser mais rápido. Os intervalos entre as podas deverão ser menores. Qual é o grande desafio da poda de manutenção? Alguém pode me dizer? Depois de tudo que eu falei, só para finalizar a aula, alguém pode me dizer qual é o maior desafio da poda de manutenção? Perder um ano de produção, colocar isso na cabeça do produtor. Como? Fala um pouco mais sobre colocar isso na cabeça do produtor. Por que é difícil colocar isso na cabeça do produtor? Porque Convencer ele que ele pensa que, vamos dizer assim, a lavoura tá bonita, por que eu vou podar ela? Exatamente. A dificuldade da poda de manutenção é: a poda de manutenção será realizada ou deverá ser realizada antes da planta entrar em agonia. A poda de manutenção deverá ser realizada antes da planta enfraquecer. Ou seja, poda de manutenção deverá ser realizada com a lavoura folhada. Agora eu quero ver vocês convencerem os agricultores a fazer poda em lavoura folhada. Eu consigo convencer. Eu já consegui convencer uma turma grande. O resultado foi muito bom. Porque quem conhece poda de manutenção não faz poda de correção mais. Só em caso de geada, mas por depauperamento, enfim. Quem poda uma lavoura com vigor antes dela enfraquecer, nunca mais espera ela cair no buraco. Nunca mais. Porque o vigor é outro. A capacidade de crescimento é outra. Gente, podar uma lavoura com reserva, com capacidade de crescimento, com vigor, com capacidade de rebrota, é impressionante a saída dessa planta após a poda. Chega a dar gosto. Produtor que entende isso não abre mão. Porque a planta recupera de uma maneira impressionante. É impressionante.
Dá gosto. Agora, nós temos que explicar isso tudo que eu falei para vocês aos cafeicultores, né, e desmistificar essa questão. Por quê? O que está embutido na cabeça das pessoas é que poda só pode ser feito em lavoura depauperada. Ou poda foi feito para ser aplicado em lavoura depauperada. E não é isso. Cafeirão é um arbusto. A sua resposta foi muito boa, Leandro. Exatamente isso aí. Mais alguém, gente? Quer fazer alguma pergunta? Dependendo do caso, essa poda de manutenção vai entrar no sistema de safra zero. O sistema de safra zero, ele é extremamente interessante, Marcos. Eu trabalhei na Fundação Procafé por 2 safras, 2004 e 2005. Eu trabalhava em, em dois grupos, em duas linhas de pesquisa. Eu trabalhava com depauperamento precoce, em lavouras de café com alta capacidade produtiva, plantas que morriam na terceira safra, cultivares que morriam na terceira safra, tanto que produzia. Essa era uma linha de pesquisa que eu trabalhava, e a outra era sistema de safra zero. Eu gosto demais de sistema de safra zero, eu acho muitíssimo interessante. Sistema de safra zero é alto nível tecnológico, mas é alto nível tecnológico mesmo, é nível de ponta mesmo. E por isso eu tenho uma preocupação muito grande. Mas eu acho muito top. Porque o sistema de safra zero, muita gente fala sistema de safra zero. Por que é sistema safra zero? É safra zero porque no ano é zero, no outro ano é 100%. É zero de produção aqui, 100% no ano seguinte. Então, quando as pessoas falam sistema de safra zero, se esquece que no ano que não é zero, que no ano é zero, o outro é 100%, esse ano de 100% é um ano que a planta arrebenta de produzir. E que se não tomar cuidado, isso pode prejudicar essa alta safra. Se esse trabalho nesse ano de produção não for bem feito, isso pode enfraquecer tanto a planta, que nesse ano de safra alta, que a planta vai ser podada, se não for trabalhado corretamente, a planta pode ter uma capacidade de crescimento diminuída por manejo errado. No ano que seria zero, que seria um ano de crescimento, a planta não cresce tudo que é para crescer. E, consequentemente, no ano seguinte não produz tudo que é para produzir. Então, o sistema de safra zero, ele é extremamente complexo. Eu me lembro de um experimento que eu trabalhava, um dos experimentos que eu trabalhava lá, 92 sacas por hectare, sistema de safra zero, com 200 kg de nitrogênio por hectare ano fixo. Espetacular. Acaiar cerrado. Mundo novo acaiar, a cultivar. Mesmo como se fosse hoje, a colheita das parcelas. Isso faz mais de 15 anos. Mas é por aí mesmo, né? Por aí mesmo. Tá certo, moçada? Mais alguma pergunta? Então, se não tem perguntas, nós encerramos a nossa primeira aula do último tópico aqui.